Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manda Aqui Solidário. Eu sou o pastor Carlos Gomes, um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, e com muita alegria quero mais uma vez compartilhar informações muito importantes com vocês. O Manda Aqui Solidário é mais um programa da grade de programação do Manda Aqui Online, que vai ao ar toda terça-feira às 15 horas, mas você pode, obviamente, assistir depois no YouTube, no Instagram, quando você tiver disponibilidade. Nós viemos numa sequência de programas onde nós temos apresentado o que a igreja do Manda Aqui faz aqui na região relacionado à área social, atendendo as pessoas de forma solidária. Então, nós já falamos um pouquinho sobre o GEAS, que é o Grupo de Evangelismo e Ação Solidária, que é o grupo de irmãos que sai às ruas à noite e nas madrugadas para levar um alimento, para levar a palavra de Deus, para ter contato com essas pessoas, para anunciar o amor de Deus para essas pessoas. Temos também o Instituto José Sampaio da Silva, que terminou na semana passada uma série de 4 programas com o nosso irmão Rui Portela, que esteve trazendo muita coisa bacana aqui, daquilo que a igreja faz através do Instituto. E conforme eu anunciei para vocês na semana passada, nós vamos começar hoje uma nova série. E essa série é com o SAM, Quem vai falar sobre o SAM daqui a pouquinho é o meu amigo presbítero Rediani. Ele tem muita coisa bacana para compartilhar com a gente também. E, fazendo essa apresentação do SAM, a gente fecha os 3 braços de evangelismo através de ações solidárias que a Igreja do Manda Aqui faz, tá certo? Então, preste bastante atenção, tenho certeza que tem informações muito relevantes aí, e alguma coisa que pode inclusive servir para você ou para pessoas que você conhece, poder desfrutar daquilo que a igreja disponibiliza, tá certo? Então, com muita alegria eu recebo aqui o meu amigo, meu irmão, o presbítero Rediani Nascimento. Seja muito bem-vindo. Amém. Tudo bem, pastor? Tudo bom, graças a Deus. Ótimo. É um prazer estar aqui do seu lado aqui para passarmos informações aí relevantes, para a igreja e também para a comunidade, que desejo que muitos venham assistir esse programa, não por causa do SAM, mas esse programa é muito importante mesmo, Então, o GEAS, o Instituto José Sampaio da Silva, e também o SAM. Então, assim, nós temos muito para oferecer, tanto para a igreja quanto para a comunidade também, pastor? Muito bacana, muito bacana. Antes de você começar a falar propriamente do SAM, fala pra gente quem que é o Rediani. Aliás, como que é o seu nome? Rediani é um nome diferente, Qual que é o significado do seu nome? Pastor, não tem muito significado não, viu? Não. Esse é um nome importado lá de Minas mesmo, Então, mas já encontrei mais um, Rediani também, já encontrei. Então não é um nome exclusivo, Tá certo. Então pelo menos mais um tem, Espero que o Senhor tenha dado vida aí pro outro Rediani aí, para que não seja o único. E assim, eu tenho pedido, para as mães que estão grávidas, colocar o nome de Rediani, para gente continuar o legado dos Redianes, Isso. Mas está difícil. Nem a Vanessa, minha esposa, ela quis colocar nos meninos, mas, vamos ver. Quem sabe você consegue, Pois é, pastor? Tá certo. Então tá. Rediani é casado com a Vanessa. Casado com a Vanessa, há 21 anos, 2 filhos, o Felipe e o Guilherme, família abençoada na presença do Senhor, tá? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa bem simples, viu, pastor? Que gosta de trabalhar para o reino, porque depois que eu fui chamado, eu entendi o meu chamado, eu vi que a minha vida, ela está relacionada ao meu chamado. Então, eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor e fazendo aquilo que é entregue em minhas mãos, Às vezes a gente errando, às vezes a gente acertando, mas aí nós vamos fazendo. E conforme a maturidade, a gente vai tendo menos erros, Menos erros e mais acertos na obra do Senhor. Sou mineiro, Gosto de um queijinho canastra, tá? Se o senhor quiser da próxima vez trazer um queijinho para a gente colocar aqui, degustar. Então vai ser uma boa pedida, viu, pastor? Com certeza. Me fala uma coisa, eu te apresentei como presbítero Rediani, você faz parte do Ministério Eclesiástico aqui da igreja, e eu queria saber, na verdade, queria que você dissesse para as pessoas lá em casa, quais os outros ministérios que você serve na igreja? Então, eu sirvo no SAM, no presbitério, ministério de louvor, líder de GEMES, líder de uma família aí de grupos de GEMES, e que eu lembre é isso, hein, pastor? Tá.
Eu queria aqui abrir um parênteses, porque a palavra gêmeos ela é muito comum para nós, né? E quando você falou de família e tal, significa que não é um gêmeo só, né? Mas o que é o gêmeos? O Gêmeos é o grupo de evangelismo, maturidade espiritual. Tá, então, as coisas, quando vem acontecer aqui na igreja local, é porque na verdade já aconteceu no Gêmeos. Então, é nos grupos pequenos que a gente evangeliza, a gente chama os nossos vizinhos, os nossos irmãos, os nossos familiares, porque como é uma casa, a pessoa ela se sente mais à vontade. Mais à vontade. E assim, como é um grupo pequeno, pastor, né, então não é a visão em um grupo pequeno ter 30 pessoas. Sim. Então, quando chega a um número, acho que um número bom assim para um grupo pequeno é 10 pessoas, 11 pessoas. Mais do que isso, a gente já tem que começar a pensar em uma multiplicação. Por quê? Quando a gente coloca um grupo pequeno em um determinado local, ali o Senhor vai fazer a obra. Né? Então, precisamos de trabalhadores, né? Pessoas que se entregam totalmente ao Senhor, né? E abrace mesmo a questão dos grupos pequenos, porque o grupo pequeno é uma ação evangelística, é uma ação missionária e é uma ação social. Muito obrigado. E o seu grupo, qual é o nome do seu grupo de gêmeos? É o Renovo. Renovo. É o Gêmeos Renovo. Gêmeos Renovo. Gêmeos Renovo. Você também tem um grupo, né, pastor? Tenho. Como que é o... Gêmeos Sion. Sion, tá, glória a Deus. Só que o meu ainda está solteiro ainda. O meu ele precisa se tornar uma família assim como o seu. O seu tem quantas ramificações na família? Nós temos, por enquanto, 4, né? Tá. E já tendo projeções aí para a gente multiplicar mais de uma vez. Maravilha. Porque assim, são pessoas que necessitam mesmo da palavra de Deus. Então, eu também tenho essa questão visionária, né? Então, a pessoa entrega a vida para Jesus, começa a caminhar, começa a se entregar ao Senhor, e a gente abraça essas vidas e vai caminhando com essas vidas para preparar mais um líder de grupo pequeno, né? Maravilha. Então, quer dizer que qualquer pessoa pode participar de um Gêmeos? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E assim, a pessoa ela não exerce a mesma fé que a gente, está super convidado, né? Então, fica aí o nosso convite aí para os católicos, né? Para aqueles que são espíritas, para todas as religiões. Quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu falo nosso Senhor porque Ele é o meu Senhor, né, pastor? É o nosso Senhor, né? Então, procure aí um grupo pequeno e vá se informar, tá? Porque a nossa intenção, tá aí na tela, né? O pessoal da essa técnica é maravilhosa, essa técnica é maravilhosa. Né? Então, se você tem alguma dúvida em relação ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, então procure um grupo, ali um grupo pequeno, um Gêmeos, e ali você vai ter as suas dúvidas sanadas e você vai ser muito edificado ali na palavra de Deus. Maravilha, maravilha. Então, nesse WhatsApp que tem aí, a pessoa pode entrar em contato e descobrir onde tem um grupo que se reúne mais próximo da casa dela. É verdade, né? É verdade. Maravilha, maravilha, muito bom. Falando só um pouquinho mais do Gêmeos, você estava falando que as pessoas se reúnem nas casas, e o que eu acho muito interessante no Gêmeos é que, assim, quando a gente abre para pessoas de outras religiões, é normal que essas pessoas tenham dúvidas. Se ela está num culto, por exemplo, não tem como ela levantar a mão e perguntar, olha, essa parte eu não entendi, como é que funciona isso? No Gêmeos, então, ela pode tirar as dúvidas. Sim, ela pode tirar as dúvidas. É um bate-papo a respeito da palavra. Na verdade, não é um pequeno culto, né? É um bate-papo. Maravilha. É um bate-papo onde todos vão crescendo ali na sua fé e na sua espiritualidade. Né? Então, é diferente de um culto. O culto, a gente vem escutar a palavra do Senhor, nos alimentar da palavra do Senhor, e ali nós cultuarmos ao Senhor, né? Cultuarmos a Deus. Um grupo pequeno já é um pouco diferente. Nós vamos estar expondo a palavra de Deus, mas também tirando as dúvidas. Maravilha. Por quê? Nós temos uma tradição aqui no Brasil, né? Uma religião tradicional, e dentro dessa religião tradicional existem várias religiões ali por trás, né? Então, o Evangelho, ele vem trazer a luz da palavra ali para que toda a escuridão seja tirada.
Então, se a pessoa ela tem alguma dúvida, se um dia falaram para ela algo assim, essa pessoa ficou com aquele, né, grilo na cabeça, né? Então, não, eu quero saber quem são esses evangélicos aí, esses crentes. Vai num grupo pequeno que você vai ver quem é realmente os servos do Senhor Jesus. Maravilha, maravilha, muito bom. Bom, entrando agora na nossa pauta, falando sobre o SAM, né? Eu queria que você falasse o que é o SAM e como nasceu, enfim, que você começasse a tua explanação aí a respeito do ministério. Certo, vou usar aqui um pouquinho o meu material aqui, pastor. Tá certo. O SAM, o acróstico SAM é Serviço de Ação Missionária. Ok. Tá? É o Serviço de Ação Missionária. Por que um serviço de ação? Nós estamos em total ação ali, a gente em interação com a comunidade, né, e com a igreja também. Então, dentro de um mesmo trabalho, nós temos duas frentes. A igreja, nós estamos edificando a igreja com cursos, né? Que daqui a pouco nós vamos explanar um pouquinho mais sobre os cursos. Hoje eu trago 2 cursos, né? Ok. Para a gente não falar tudo de uma vez, senão as pessoas não vão ficar, tem que né? deixar aquele gostinho de quero mais. Lógico, com certeza. Né? Então, para a comunidade, assim, para a igreja, nós edificamos a igreja. E para a comunidade, elas também serão edificadas, porém, ali a pessoa vai ter um contato com a palavra de Deus. Tá? Seja assim por uma rede social, por um canal, e até mesmo assim aqueles professores que estão instruídos a estar falando a palavra de Deus. Então, assim, curso de música, o que a pessoa vai aprender aqui no SAM? Ela vai aprender a tocar um louvor. Né? Um curso de comunicação. Em primeiro lugar, nós vamos trazer a Bíblia para que a pessoa ela leia, releia e se expresse melhor ali. Mas assim, qual que é a mensagem que essa pessoa vai estar absorvendo? A palavra de Deus. Ótimo. Né? Então, é dessa maneira que eu trabalho ali, coloco as pessoas para trabalhar dessa forma, para que a palavra de Deus ela seja exposta. Tá? Então, falando um pouquinho do SAM, o SAM ele foi fundado dia 14 de março, assim, teve suas atividades iniciadas dia 14 de março. Então, dia 14 de março foi um sábado, onde nós fizemos ali as inscrições ali do SAM, dos cursos, porém, no dia 17, que foi na segunda-feira, teve o decreto, né, que chegou a pandemia. Isso foi 2020, né? 2020, né? Então, março de 2020. E foi bem assim, naquele final de semana, antes de estourar a pandemia. E aí parou tudo, né? Parou tudo. Tudo aquilo que estava planejado para começar a funcionar, teve que colocar em stand-by. Sim, teve que colocar em stand-by. Porém, assim, tudo a gente aproveita, né? Então, como o SAM ele foi iniciado ali, vamos colocar umas 2 semanas atrás, então a gente precisava estruturar muitas coisas. Então foi um tempo mesmo para a gente sentar, para a gente planejar, para a gente estruturar, procurar pessoas, mais cursos, tá? Então, antes do SAM, deixa eu só falar mais um pouquinho aqui, tá? Então, assim, foi bem no dia das inscrições, né? Aí veio a pandemia e assim nós começamos nesse ano de 2020, porque como fechou tudo, mas assim, eu precisava trazer algumas pessoas para cá, né, para a gente dar esse início. Então, o início foi em 2020. Ou seja, em plena pandemia. Em plena pandemia. Mas, obviamente, respeitando todas as medidas sanitárias, Sim, todos os cuidados necessários. Sim, nós tomamos todos os cuidados necessários. Daí começamos com 2 cursos que foram português, a bateria, depois veio a matemática, né? Algo assim que, para chamar mesmo as pessoas. Bateria, por que bateria? Bateria é um curso que ele é ministrado individual. Tá. Então, um aluno tem a sua aula, terminou a sua aula, ele sai, vem outro. No português, tinha poucas pessoas, então nós colocamos bem espaçado mesmo, e sempre mostrando a realidade que nós estávamos vivendo para aquela época, né? Mas, maravilha, mesmo assim, nós começamos ali o SAM, né, e foi assim um bom começo, porque
ali que nós tivemos ali a realidade do trabalho, o que nós precisávamos fazer e aquilo que a gente não precisava fazer. Sim, sim. Né? E assim, essa atitude de ousadia, eu tenho certeza que foi uma base importante para vocês, porque se vocês conseguiram realizar em meio à crise, né? Então, fora da crise é muito mais fácil fazer, né? Seria assim. Mas foi um aprendizado, né, pastor? Então, como diz a palavra do Senhor, o reino de Deus nós conquistamos pelo esforço, né? Então, aqueles que se esforçam, eles se apoderam dele, né? Então, nós temos que ser esforçados. E a ponto de dar a nossa própria vida mesmo para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, pelo Evangelho de Cristo, né? Então, nós doamos a nossa vida para fazer o trabalho, né? Igual o Senhor também, o Senhor não parou com o GEAS, né? Os voluntários tiveram mais cuidado, né? Sim, Restringiu algumas coisas, né? Sim, mas parar não, né? Tentaram nos parar, mas nós não fomos paralisados. Verdade. Né? E aí deixa eu falar um pouquinho antes do SAM. Antes do SAM acontecia aqui um projeto muito bom, tá? Foi um projeto muito bom mesmo, e assim, onde muitas pessoas foram alcançadas. Porém, esse projeto, ele terminou, né? Terminou ali o seu ciclo, tá? Nós entendemos que, eu e o pastor Joel, na verdade, ele me chamou, e ele entendeu que esse braço da igreja, esse social, ele não poderia terminar assim dessa forma. Tá? E aí foi onde o pastor Joel me chamou, fez uma proposta, né? Trabalhava no mundo corporativo, ele me chama agora para trabalhar de forma integral na igreja. E eu e a família, nós aceitamos ali o desafio. Né? Nós aceitamos o desafio, assim, sem saber como fazer, e sem saber aonde iríamos, né? Foi pela fé, né? Pela fé, pelo amor à obra. E assim, aquilo que nós pregamos, nós temos que viver, né? Sim. Então, se nós estamos nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar. Tá? Mas assim, aí pensei que eu ia usar até boa parte ali da estrutura do outro projeto. E aí eu vi as pessoas saindo. Só que assim, pastor, o Senhor me deu uma paz no coração. O Senhor me deu uma paz no coração. E vi que tinha 1, 2, 3 pessoas que se prontificaram a estar começando algo novo. Tá? E aí eu vi surgir ali a esperança, né? Legal. Então estava eu, a minha esposa Vanessa, e aí começou a vir mais um, mais outro. Falei, glória a Deus, dá para a gente fazer. São voluntários que faziam parte do projeto anterior. Sim, que faziam parte do projeto anterior, e as pessoas, elas vieram somar, né, nesse trabalho. Né? Porém, um pouco diferente daquilo que se fazia antes, né? Então, como nós começamos um outro projeto, nós começamos do zero. E aí eu mostrei ali qual era o planejamento, qual ia ser o trabalho feito, tá? E as pessoas abraçaram, e glória a Deus, tem pessoas que permanecem, né? E está multiplicando voluntários. Tá? Então, isso aconteceu assim antes do SAM. Então, foi um projeto que ficou mais de 9 anos aqui na igreja. Tá? Então, deu resultado, né? Deu resultado. E a gente glorifica assim aqueles que começaram, né? Que deu uma base também daquilo que a redondeza aqui, os bairros vizinhos realmente necessitam. Porque a gente está num bairro aqui, pastor, que quando nós olhamos aqui, é um bairro até que bom. Né? Boas casas. Mas e aquilo que está dentro ali dos núcleos, das comunidades? Está um pouquinho mais afastado. Está um pouquinho mais afastado. Então, essas pessoas, elas têm que ser inseridas na igreja. Essas pessoas, elas têm que conhecer o amor de Cristo. E conhecer com excelência, né, pastor? Sim. Porque aqui, aqueles que ministram aulas assim, são profissionais da área, né? São pessoas que já fazem ali o trabalho, e aí começa a ser até uma inspiração ali, uma iluminação ali para aquelas pessoas que estão começando, que não teve nenhum contato ainda, né? Com uma igreja assim próspera, tá? Quando eu falo uma igreja próspera, são pessoas
que elas conseguem entregar algo para alguém. Tá? Então, primeira coisa que nós fizemos, pastor, eu não estava nem preocupado muito com os cursos. Estava preocupado na questão da estrutura. Tá? E aí eu vou pedir para o Paulo colocar o segundo slide, que eu vou mostrar a equipe de estrutura. Então, está lá. Né? Antes do SAM, o SAM era feito, né? Outro trabalho social, igual nós falamos. E ali está o corpo de pessoas do administrativo. Né? Então, está a Vanessa ali, né? Puxando a fila, está a Letícia, a Maria, está o Frank, né? A Júlia Neres, a Kátia Neres e a Gabriela, irmã da Letícia. Então, qual que é o trabalho desse pessoal aí? O trabalho é organizar os cursos, é fazer fichas, divulgação. A parte administrativa dos cursos, eles que fazem. Eles que fazem. Legal. Né? Eu ajudo em alguma coisa ali, só ficar olhando ali para ver, não, Sim, muda aqui, né? Isso é a nossa ajuda. Mas assim, esse papel é muito importante, tá? Porque a gente só não pensa só nos cursos. Porque se nós tivermos 100 cursos e a casa toda desorganizada, a gente não ministra nada. Né? Então, primeiro eu falei, vamos organizar essa estrutura do administrativo, né? De um marketing, para que a gente possa começar um trabalho assim, esse trabalho perdurar. Né? Esse trabalho perdurar. Então, por isso que nós começamos ali com 2 cursos. Nós começamos com 2 cursos para ver realmente como seria o trabalho, e aí em cima, né, dessa forma empírica da gente fazer, a gente foi criando uma atividade dentro do SAM. Então hoje o SAM, ele funciona com essa parte administrativa, né, essa parte administrativa, e aí o trabalho vai acontecendo. Tá? Então esse pessoal aí, essas meninas e esse rapaz aí, são os braços direitos ali, né, para que as coisas aconteçam dentro do SAM. Então, eu sou mais da parte organizacional, organizando, né, conversando muito ali com os professores, incentivando cada vez mais fazer o trabalho. Né? Eu também sou um professor ali, estou debaixo da ordem do pessoal da secretaria. Né? Então, lista de chamadas, né? Então, tudo isso a gente vai melhorando. Então, ainda não está o SAM perfeito, mas a gente vai trabalhando, cada vez mais trabalhando. Então, tem uma falha aqui, tem outra ali, e a gente vai vendo assim aonde está esse gargalo, né? Essa falha, para a gente entrar com as nossas ações ali para que melhore essas questões. Maravilha. Você estava falando dos professores, os professores eles são todos voluntários, né? E as aulas que eles ministram no SAM estão relacionadas ao trabalho secular deles. É o que eles fazem na vida secular e eles ministram também no SAM. Como é o caso de um professor de bateria, de uma professora de português. Isso. Tá? Às vezes a pessoa ela ministra um curso que não é a área dela, mas é uma pessoa que conhece. Tá, ela tem conhecimento naquilo que ela está ministrando ali. Ela tem conhecimento. Tá, isso é importante. Tá? Então, nós temos ali o professor de matemática, por exemplo, é um excelente professor. Ele é professor de matemática. É um grande professor, né? É um grande professor. Tem quase 2 metros 2 de metros, altura. Né? E é assim, é alguém que nos ajuda bastante, tá? Porque além de professor de matemática, ele também leciona o inglês, tá? Então, é um engenheiro formado. E é um professor de matemática também, licenciado, né? Ele fez a licenciatura, né? E ajuda muito a gente. Tá? Então, são cursos assim, pastor, que é uma pena que as pessoas elas não procurem. Tá? São cursos excelentes. O português também, tá a nossa professora Patrícia Módulo, que é uma professora e tanto de português. Tá, então, até eu tomo aula, né? Tá aí o curso de português, depois eu vou voltar. Né? Mas, assim, são cursos que todos nós necessitamos. Igual o curso de português, daqui a pouco, no finalzinho, eu vou colocar, né, que a gente ainda tem vagas para esse curso de português e matemática também. Tá, então, a pessoa, ela já terminou os seus estudos, vem fazer o português. Porque nós temos muita dificuldade na questão do falar. Sim. Né? Hoje a gente vê pessoas
que tem menos medo de morrer, mas tem medo de falar em público. É verdade. Por quê? A pessoa não domina bem a língua portuguesa. É uma língua difícil? É difícil para estrangeiros. Para nós, não. Para nós falta dedicação, né? Sim. Então nós temos que nos dedicar cada vez mais e conhecer mais e mais a nossa língua portuguesa. Até por conta das atualizações recentes aí, gramaticais que aconteceram nos últimos anos, né? Então, Sim, a questão sim. está se atualizando também, né? Sim, essas reformas linguísticas aí. Sim. Né? Então está fazendo uma união da língua portuguesa para que haja um consenso, né? Não dá para manter assim, uma língua portuguesa totalmente aqui no Brasil, porque nós já temos a nossa questão de sotaque, o regionalismo, As variações, né? As variações. Porém, assim, a língua portuguesa ela tem que ser cumprida ali na risca, né? Na risca. Então, isso que é lecionado no SAM. Então, é um excelente curso, né? Português, matemática também. Hoje, se formos pegar assim, um índice de aprendizado de matemática no Brasil, né? O Brasil é um dos piores do mundo na questão de matemática. E principalmente agora com a questão da pandemia, que jovens, adolescentes, crianças ficaram fora da escola, então trouxe uma grande defasagem, né, nessas questões, tanto português, matemática, né, gostaria de ter cursos de história, geografia, tudo, mas a gente puxa aquilo que é o principal, né, o principal para nós conhecermos mesmo é a língua portuguesa e a matemática. Sim. Né? As outras, a questão da história, não desmerecendo, Claro, viu? claro. Todas as disciplinas, elas são importantes dentro do seu conteúdo programático ali, tá? Mas aquilo que a gente oferece mesmo, que a gente dá a maior importância, é o português e a matemática também. Tá? Maravilha, maravilha. Quando você estava falando dos voluntários, dos professores voluntários, eu me lembrei de uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de servir as pessoas, né, servindo a Deus. Um professor, por exemplo, como é o caso do professor de matemática, né, do Oiran, às vezes fica a semana toda numa sala de aula e não é fácil. Né, lidar com pré-adolescentes, tem questão comportamental, tem uma série de dificuldades. Né? Normalmente, uma pessoa normal, quando chega no final de semana, ela fala, eu quero distância de sala de aula, eu quero distância disso, eu quero me distrair com outras coisas. Né? É verdade. E aí ele vem no final de semana, voluntariamente, né, para poder servir a comunidade através do conhecimento que ele tem. Então isso é muito bonito, isso é alguma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas não falam, mas elas sentem isso, elas percebem isso, o esforço do professor que está ali, a dedicação do professor que está ali num sábado de manhã, que poderia estar descansando, fazendo outras coisas, e está ali se dedicando a ajudar aquelas pessoas. Né? Isso certamente marca a vida deles. Né? E quando você vem e complementa com a palavra de Deus, as coisas fazem mais sentido na cabeça das pessoas. Né? É verdade. E talvez não entendessem, né? Poxa, o que faz um cara, né? Um cara super inteligente, né? Faculdades e tal, sair da casa dele num sábado de manhã para vir aqui e dar aula para pessoas que ele nem conhece e tal. É verdade. Começa a fazer sentido para eles, né? É verdade. E um detalhe, né? O Elian, ele ficou noivo semana passada, e ele tá para casar. Sim. Tá? Então, ele trabalha assim de dia, à tarde, que ele dá aula de matemática durante o dia, à tarde, à noite ele trabalha ainda. Olha só. Né? E assim, ele com maior prazer, ele vem aos sábados, sabe? E para ele, assim, eu vejo assim, que ele está cansado, mas a expressão dele é uma expressão feliz. E muitas vezes, eu olho a sala, né, tem 2 alunos, 3 alunos. E a dedicação é a mesma como se tivesse 20, né? É verdade, é verdade. Se as pessoas, elas tivessem essa consciência daquilo que elas precisavam mesmo, essas salas estariam cheias. Sim. Elas estariam cheias. Né? Então, é uma questão assim da gente, igual eu falei para o senhor, nós estamos começando esse trabalho. Né? Apesar de ter 2 anos, mas nós estamos começando esse trabalho. Então, já fizemos uma divulgação aqui pelos bairros, né? E nós vamos continuar divulgando. Sim. Tá? Nós vamos continuar divulgando. Tá certo que assim, a gente não consegue colocar as pessoas com o curso em andamento, porque não tem como, né? Não tem como, então não tem as datas certas para as inscrições, tá? Mas cursos igual uma matemática, um português, a gente consegue ainda colocar essas pessoas, tá? Porque aí vai puxando
aquela questão do conteúdo, mas de forma cíclica. Né? O terminou aqui, mas isso aqui você também precisa aprender. Então, tem como a gente fazer, né, para ter esse desenvolvimento. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação aos alunos, a maior parte deles é da igreja ou a maior parte é da comunidade? Fica dividido ali? Estatisticamente, mais é da comunidade. Mais é da comunidade, porque eu vejo assim que são pessoas que dão um pouquinho mais de valor, né, àquilo que está sendo oferecido, né? Mas isso daí não desmotiva o nosso trabalho, pelo contrário, né? Igual eu falei, para a igreja é uma forma para edificar a igreja. Sim. Mas nós desejamos alcançar vidas mesmo para a gente levar a palavra de Deus ali para aqueles que não conheçam. Né? E um dia como eu e o senhor que... o Senhor, Ele fez um trabalho e nós viemos até a igreja, né? Por que não a gente entregar algo para incentivar cada vez mais essas pessoas a chegarem à igreja e ali conhecer o verdadeiro amor, o amor de Cristo Jesus? Sim, com certeza. Muito bom. É isso aí, meu pastor. Maravilha. O que mais que nós temos aí? Então, agora eu vou falar um pouquinho dos cursos, tá, pastor? Tá certo. O curso de violão, nós temos o curso de violão. Esse curso de violão, ele é um curso para iniciante, acontece desde a inauguração, tá? É um curso também que acontece desde a inauguração. Depois de português e a bateria, na sequência veio o violão. Com esse irmão amado, irmão querido, que é o professor Dagnei. O Dagnei também trabalha, né, em uma transportadora ali, então é um trabalho árduo, né, na semana. E aí, quando chega ao sábado, ele está se dedicando. Então, nós vemos ali, né, quantas pessoas sendo ali alcançadas ali pelo instrumento, tá? E é um curso totalmente gratuito. Os nossos cursos são totalmente gratuitos para todos os interessados, né? Tanto aqui da igreja ou fora da igreja. Tá. Né? Então, são pessoas que desejam fazer ali o curso, elas vêm e fazem o curso. E assim, depois nós começamos a ver os frutos, né? São pessoas que se achegam, daqui a pouco elas já estão misturadas ali no meio da igreja. Sim, sim. Se batizando, né? Então tem 2 garotos ali, um deles hoje é professor, ele ensina ali o cubo mágico, né? Cubo mágico. Já tem aula até de cubo mágico? Tem aula até de cubo mágico, e daqui a pouco vai ter xadrez também. Né? Xadrez eu conheço só a camiseta, pastor, mas ele falou que realmente tem o xadrez ali. Para mim era tudo dama, né? Então... Mas assim, sabe, são pessoas que começou no meio da pandemia. Então nós tivemos essa ousadia, porque depois veio o espanhol, né? E ali aqueles garotos ali, eles continuaram, né? Continuaram fazendo os cursos, se dedicando, tudo. E daqui a pouco ele chegou para mim e falou, olha, vou me batizar, né? Então foi uma festa assim, né? E hoje a gente abraçou esses garotos. E hoje ele ministra ali o cubo mágico ali para crianças, adultos, né? E também convida as pessoas a ver e fazer o cubo mágico. Eu falei que eu preciso aprender, porque no final do ano, né? Eu tenho sempre assim, festa de família, né? A gente coloca ali um desafio, né? Não valendo dinheiro, viu, pastor? Né? Nada disso, entendeu? Aquilo é difícil, Então, e tem gente que faz com o pé. Eu vi na televisão, o camarada faz com o pé aquilo e em segundos ele monta aquilo. Com o pé? Isso é ninja. Uma capacidade mesmo. Sobrenatural. Eu tô assim há umas 3 semanas para tentar sair do início ali, não consigo, né? E no caso desse rapaz, eu acho um exemplo muito bacana, porque assim, ele veio ao SAM para se beneficiar de alguma coisa, né? Recebeu lá, né, alguma coisa em alguma área da cultura, do ensino, aí, enfim, ele recebeu alguma coisa e aí ele começou a se aproximar da igreja por conta daquilo que ele tinha recebido, entregou a sua vida para Jesus e hoje ele serve no SAM também as pessoas que estão ali chegando. É verdade, pastor, é verdade. Isso é muito bonito, é a frutificação, né? É a frutificação. É a frutificação. É a frutificação. Então é um trabalho que a gente vê frutificar. Né? A gente vê frutificar e é um trabalho muito bonito. Então não poderia ter ficado assim sem
exercer esse trabalho, né? Um trabalho social na igreja, assim, é um trabalho importante. É um trabalho secundário na igreja? É, porque o primário mesmo é pregar a palavra de Deus. Sim. É pregar a palavra do nosso Senhor, porque nós temos que pregar a salvação em Cristo Jesus, que Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, verteu seu sangue ali na cruz, né? E a gente tem que aproximar essas pessoas também entregando algo para elas. Por que não? Sim. Né? Se eu tenho algo para entregar, por que eu não vou entregar? Né? Então, nós vamos entregar ali para que as pessoas sejam edificadas, né? Maravilha. Tá? Então, o curso de violão, voltando um pouquinho mais no curso de violão, pessoa que ela deseja fazer, agora no segundo semestre, tá? Vai ter nova turma de violão. Então, a pessoa ela tem que ter o instrumento ali, porque música não tem como se dedicar se a pessoa não tem o instrumento. Tá. Né? Então, a pessoa, se ela quiser, então fique atento que a gente vai abrir ali vagas, né, no segundo semestre, e aí a pessoa, ela compra o seu instrumento, pede emprestado. Isso é fundamental, né? Porque você imagina que se ela for ter aulas uma vez por semana, ela tiver contato com o instrumento, quanto tempo vai demorar para ela aprender a tocar aquilo? Né? É verdade. Então é importante que ela aprenda, né? E que durante a semana ela tenha como praticar. Né? Sim, sim. E a gente vê pessoas até de outras igrejas também, sendo edificadas, né? Sim. São pessoas que elas vêm, aprendem aqui, Sim. né? E vai edificar a igreja delas, né? Ó, eu vou te dar uma notícia que talvez em primeira mão. Tem uma moça que ela pegava cesta básica com a gente aqui, e um dia ela falou assim para mim: pastor, eu fui lá no SAM fazer inscrição porque eu tinha desejo de tocar um instrumento na minha igreja e não tinha ninguém que tocasse. E aí, por causa disso, eu estou indo lá, eu estou fazendo as aulas, já estou me programando já para entrar no Ministério de Louvor, para dar uma aquecida no Ministério de Louvor da igreja. Então, isso é muito bacana, né? Sim, é verdade. É ser bênção para o reino, né? É verdade. Então, assim, a gente quer edificar a vida dos irmãos. Tá? Então, a pessoa, às vezes ela chega aqui na igreja, vê essa estrutura não surgiu do nada, né? Com certeza. Essa estrutura não surgiu do nada. Por que não a pessoa, ela receber algo aqui e aí começar a edificar ali a congregação que ela congrega ali, os irmãos, né? Porque não dá para a gente fazer tudo, não dá para a gente abraçar aqui a Zona Norte inteira. Sim. Então, nessa união assim de ministerial, pastor, né, das denominações, tá? A gente vai fazendo o trabalho. Cada um vai fazendo o seu trabalho ali no ponto ali determinado que o Senhor vai colocando eles ali, né? E eu tenho assim um desejo de estar me reunindo com pastores da região para a gente começar a ver questões sociais, algo assim que o governo, a gestão pública, ela não alcança, né? Não sei se tem aqueles recursos destinados. Eu sei de uma coisa, né? Não alcança pessoas que deveriam ser alcançadas. Certamente. Tá? Então, a igreja, ela entra nesse gap, nessa falha, tá? Para a gente começar a fazer algo ali e a gente criar ali uma sociedade melhor, pastor. Porque uma criança recuperada de um ponto ali de vendas de drogas, puxa vida, amanhã ali, essa criança ali, ela vai crescer, vai ser um adulto na presença do Senhor, vai ter uma família estruturada, vai ensinar os seus filhos aquilo que é certo, o que é errado, entendeu? E aí nós vamos construindo ali uma sociedade bem melhor, né? Bem melhor. Então, essa é a nossa preocupação, pastor. E é possível contribuir, né? É possível. É possível. Dá para resolver todos os problemas? Não. Mas dá para contribuir de forma importante. Né? É verdade. Alcançando a vida das pessoas. Né? É verdade. É verdade. Então, esse foi o violão. Tá? E o outro que eu trouxe também é o português. Tá? Então, vamos colocar ali, curso de português. O curso de português acontece aos sábados, das 8 às 10. E é um curso assim voltado para a 7ª série em diante, né? Com a professora Patrícia Módulo, ela ministra o curso de português desde o começo do Ministério do SAM. Então, é uma professora muito dedicada. Também, assim, é uma mulher que trabalha muito. Muito também, né? É uma mulher que é mãe de família, tem 3 filhas lindas, né? Tem o Oswaldo, o seu marido não é lindo, não, mas é um cara muito gente boa, né? Então, assim, são pessoas que se doam, pastor. Tá? São pessoas que se doam. E no domingo a gente vê essas pessoas aqui na igreja cultuando ao Senhor. Então, é isso que nós desejamos.
que esteja do nosso lado crentes de verdade. Sabe? Porque só assim tem pessoas que são pessoas que têm algo para entregar. Entrega com amor, não é interesse nenhum. Né? Se a gente fizer um compliance aqui, são pessoas que não têm interesse assim. Né? A pessoa que ela trabalha, mas tem o desejo mesmo de abençoar vidas. Sim. O interesse delas é ver as outras pessoas bem, né? Isso, ver as outras pessoas bem. E são pessoas que, às vezes, atuam não só no Ministério SAM, mas atuam em outro ministério, cuidando de uma criança no domingo. Sim. Então, a gente vê uma igreja, nós somos uma igreja em ação. Então, não é uma particularidade, né, esse trabalho, o SAM, mas é de toda a igreja. Tem pessoas que elas não contribuem ali no Ministério SAM, mas está contribuindo no Ministério de Louvor, no Ministério da Mídia. Então, são pessoas que se dedicam. Né? Só que, assim, os outros ministérios são ministérios para o desenvolvimento ali da igreja. Agora, um SAM, um GEAS, o Instituto José Sampaio da Silva, é uma porta aberta para a comunidade, né? É uma porta aberta... quando eu falo comunidade, pastor, eu não estou falando só da favela, tá? Mas é o meio ambiente. Sim, as pessoas que vivem em torno. Né? Sim, sim, porque todos necessitam ali do amor do Senhor. Né? Então... eu vou falar da aula de Muay Thai depois, no decorrer da nossa conversa, né? Não hoje, tá? Mas assim, vai agregando pessoas de toda a classe, sabe? Toda a classe social. Às vezes tem pessoas que já até falam, mas você já viu que tem pessoas que têm carrão e vêm usufruir daquilo que é de graça da igreja? Sabe? E aí, assim, não estou falando de alimentos, mas assim, de um curso que a gente ministra, eu falo, isso é saudável, gente. Porque o SAM não é um ministério excludente. A gente não está para excluir ninguém. Ah, você precisa, então você vem, você não precisa, então você não vem. Não, isso é saudável porque as pessoas estejam juntos mesmo. Sabe? Cria-se um network. Sim. Né? Nós temos um curso de comunicação, e eu ministro esse curso, e aí a gente fazendo ali uma comunicação 1 a 1, daqui a pouco a menina, ela criando ali um rapport, que é criando ali um assunto, né? E ali ela conversando ali com a outra ali, frente a frente, ela fala, olha, eu trabalho com estética. E a outra falou, mas eu também trabalho com estética. E eu estou procurando alguém para ser sócia comigo. Ela falou, puxa vida, eu também estou procurando. Olha aí. E aí eu até parei e falei, gente, essa conversa é séria? E realmente era uma conversa séria, né? Então, assim, tem uma moça que não é da nossa igreja, mas ela traz ali a sua filha para fazer a dança, o seu filho para fazer bateria, e ficava sentada ali. Entendeu? Então a gente passava, oi, a paz do Senhor, tudo bem? Mas quando a gente coloca assim, essas pessoas para ter uma conversa, então o curso de comunicação ele foi criado para isso mesmo, para as pessoas elas começarem a se expressar, né, como chegar na outra pessoa, né, o porquê chegar na outra pessoa. Então, assim, a gente vai criando oportunidades. Né? Então, são isso que esses voluntários, eles vêm, eles estão gerando oportunidade para que as pessoas sejam edificadas e abençoadas. Maravilha, maravilha. Você falou de algumas coisas aí que me deixou assim curioso, né? Em relação, por exemplo, eu sei que você não vai falar hoje, né? Mas é só para deixar o pessoal que está assistindo também com vontade de assistir os próximos programas. Aula de Muay Thai. Aula de Muay Thai. Pastor, pensa comigo. Eu tô com a silhueta um pouquinho arredondada, entendeu? Então a gente vai trabalhando, a gente vai se dedicando. Então, não que eu não pratique uma atividade ali, mas às vezes a gente queima menos do que a gente precisa queimar, né? As gorduras ali. Eu sou uma pessoa que não sou muito, então para eu suar tem que ter uma atividade bem, sabe? Então o Muay Thai não é para a gente sair socando ninguém, pelo contrário. Ah, não é? Não, que isso. Então, assim, são exercícios. Tem um fundamento ali da arte marcial, da arte marcial ali do caso, né? Do Muay Thai. Mas, assim, é uma equipe, né? Porque enquanto um está treinando ali um chute, né? Está suando ali, dando chutes, o outro está segurando o aparador. Então, cria-se essa questão da empatia, né?
Ah, se o outro segurou o aparador para mim, deixa eu segurar também para que ele faça o exercício. Questão de disciplina. A gente está precisando, a gente está vivendo um mundo assim muito indisciplinado, pastor. Tá, hoje eu estava até conversando com o pastor Vanderlei pela manhã aqui no Manhã Manda Aqui. Sabe, nós estamos vivendo assim um mundo muito indisciplinado. Então, é comum a gente ver criança correndo na hora da palavra, sabe? É comum a criança ficar fazendo bagunça ali no meio da palavra e os pais inertes, sem fazer nada, entendeu? Então, assim, uma ação dessa, a gente vai criando até disciplina. O esporte, de uma forma geral, um dos benefícios é a questão da disciplina. É a questão da disciplina, né? Que é aplicado depois na vida da pessoa, né? Sim, sim. E nós temos também na parte do Manda Aqui Esporte, nós temos o judô também. Então são artes assim que a gente traz para agregar, né? Sim. Então, e por que trazer para a igreja? O professor, depois eu vou falar sobre o professor Everton, ele é um crente no Senhor, né? E ele quando... Foi até interessante, pastor. Acho que eu vou dar um spoiler aqui, tá? Mas depois eu vou falar Então, como aconteceu a ideia? Será que dá tempo? Tá correndo o tempo, né? 3 minutinhos. 3 minutinhos? 3 minutinhos. Então eu vou deixar para depois, pastor. Semana que vem a gente fala mais sobre o Muay Thai. É que o senhor puxou aqui. Exatamente, né? tá vendo? A curiosidade veio que o assunto é bom, né? Então, o assunto é muito bom. Eu só dei uma beliscadinha e você já entrou no assunto, né? Pois é, deixa para semana que vem, né? Deixa para semana que vem. Não, tá certo, tá certo. Olha, é muito bom. É muito bom a gente ver pessoas envolvidas em cuidar de pessoas. A gente vê que no meio de tudo isso, seja o GEAS na entrega de uma cesta básica, seja um professor ministrando um curso, na verdade essas coisas elas são só um meio, né, para que essas vidas sejam alcançadas, para que o amor de Deus seja mostrado para essas pessoas de alguma forma, né? E o Sam faz isso de uma forma muito bonita e é muito bacana a gente poder fazer parte disso. Sim, é verdade. É muito gratificante a gente poder fazer parte disso. Imagino quantas experiências que você já não teve de ver, por exemplo, uma mãe, talvez até com o olho marejado, porque a sua filha está tendo uma aula de dança que ela não tem condição de pagar. Sim, é verdade. Então, assim, isso são coisas muito importantes. Coisas que só o amor pode, né? Verdade. Completamente desvencilhado de qualquer interesse humano, ou de ganância, ou de dinheiro, de qualquer coisa. Simplesmente de fazer o bem para aquelas pessoas. Sim, né? é verdade. Eu sempre gosto de dizer, quando a gente fala dessas coisas, que são oportunidades que o Senhor nos dá de nós experimentarmos o que Ele mesmo disse, que é muito melhor dar do que receber. Né? É verdade, meu pastor. Glória a Deus pelo trabalho que vocês têm feito lá. Amém. Glória a Deus por isso que já foi apresentado e eu tenho certeza que tem muita coisa bacana ainda para os próximos programas. Né? Amém. Glória a Deus. Eu vou fazer um convite, pode ser, pastor? Opa! Vou fazer um convite para o curso de português. Fique à vontade. Tá? Eu tenho um slide preparado, né? Porque é um reforço escolar de português. Então, só lembrando que é da 7ª série acima, né? Da 7ª série acima. Então, assim, eu venho reforçar pela necessidade mesmo que a sociedade está tendo, assim, para ter essas aulas de reforço de português. Tá? Então, hoje eu faço faculdade, faço um curso teológico, né? Então é carregado dos cursos de português e até eu voltei ali para as aulas de português porque eu vi a necessidade, pastor. Ainda mais a gente que trabalha assim na área da comunicação, a gente está comunicando assim de uma forma geral, tá? Então aparecendo aqui numa rede social, a gente fazendo um programa, né? Então precisamos sim nos expressar melhor. Com certeza. Então, esse assim, é uma forma da gente entregar algo melhor para a sociedade, né? Então, no mínimo, assim, o reforço da aula de português. Então, acontece aos sábados, né, das 8 às 10, ali no Espaço Cultural, na Avenida Ultramarino, número 653. É um prédio anexo, né? Isso. Que é do outro lado aqui da calçada aqui do templo, tá? Da Casa de Oração para Todos os Povos aqui no Manda Aqui. E as inscrições são feitas pessoalmente? Essas sim, né? Essas ainda estão abertas. Então a pessoa, se ela chegar 8 da manhã, que é o horário que inicia, eu quero fazer português. Chorando, eu quero. Gente, calma, você vai fazer. Paulinho até se incentivou, né? Paulinho, olha só, eu quero fazer, venha fazer. Né? Vai, faz a aula, depois a gente faz a ficha.
Tá? E é uma sala assim que uma das, né, eu desejo todas cheias, mas é uma das que eu desejo ver florescer mesmo ali, né, para a gente ter pessoas mais cultas no nosso meio. Maravilha, maravilha. Presbítero Rediani, meu irmão e meu amigo, muito obrigado Meu pela sua presença pastor, aqui. eu que agradeço, meu querido. Nessa primeira parte, né, da explanação aí sobre o SAM. Nós teremos mais 3 semanas, onde o presbítero Rediani vai estar aqui explanando os assuntos a respeito do SAM, falando sobre os cursos e dando mais detalhes também. Então eu te convido já a participar dos próximos 3 programas para que você não perca nada, tá certo? No mais, nós vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, que toda a tua casa e a tua família possam descansar na bênção do Senhor, que você tenha um restante de semana muito abençoado, debaixo da graça e do amor do nosso Deus. Fiquem na paz, que Deus abençoe. Tchau.